Rafael Muniz? Quem é Rafael Muniz? Rafa, não sei Professor, quem é também. é o Paulo. Ah, Eu mandei formatar. Eu mandei formatar meu notebook e aí ficou o e-mail dele e não saiu mais. Eu ia trocar e foi ficando, ficou. não, tudo bem, né? Que isso? Bom, boa noite. Tá? Boa noite. Aqui hoje com a aula de hoje eu vou finalizar o conteúdo do primeiro bimestre. E aí já quero deixar combinado com vocês, tá? Na semana que vem, nesse horário, às 8h30, tá? Quem vai fazer a fala com vocês aí vai ser via Teams mesmo, né? Aí não precisa nem estar presencial. Uma ex-professora aqui da faculdade, que foi professora da arquitetura e foi professora da arquitetura EAD e da engenharia civil do EAD aqui da Faculdade de Rio Grande, que hoje ela está residindo em Itapema, Santa Catarina, e ela vai falar justamente do como o Revit é, ajuda ela na sua atuação profissional. Então, ela vai falar um monte de dica para vocês. Vocês podem, né, como ela trabalha muito mais com Revit do que eu, né? Eu sei operar tudo, mas eu não faço o projeto direto. Tenho mais aqui lecionar para vocês e passar meus conhecimentos. E ela trabalha no dia a dia, então acho interessante vocês tentarem sugar dela o máximo possível, tá? Então, eu converso muito com ela, passei a proposta, ela adorou, então, aí semana que vem, então, às 8h30, ela está conosco online para a gente conversar. Bom? Show. Então, vou iniciar o compartilhamento dela com vocês aqui. Então, hoje nós vamos falar em termos de algumas ferramentas que a gente usa do Revit para poder fazer o uso, né, da cota topográfica junto no Revit através do CAD. Professor, deixa eu te falar, aquele trabalho que o senhor passou do projeto, aí o senhor deu o mapa do Rio Grande. Isso. O mapa é um arquivo enorme, ele realmente abre no Revit lá, mas é um arquivo enorme. Sim. Como que você quer que a gente use esse mapa no projeto? Quer que a gente faça o projeto em cima do mapa, é isso? Sim, mas aí tu vai tu vai extrair uma parte dele, uma quadra, né? Onde tu vai fazer tudo. Onde tu vai escolher para fazer a tua casa. Só, tipo, recortar, tirar o pedacinho da quadra e fazer a casa. É. E usa só, porque ali tu consegue. Você viu que eu botei uns outros links ali de cotas geográficas? Tu consegue até cotar ali pela cota geográfica do mapa que tu tá também, botar as coordenadas do teu projeto. Tá. Tá? Bom, vamos lá. Oi? Então, assim, né? Então, o Revit, né? A gente já viu isso que é uma baita de uma ferramenta, baita de um programa. Ela não apenas ela também é uma das ferramentas, mas pelas características acabou dominando o mercado, né? Então, ela possui algumas interfaces intuitivas e ela mais organiza o nosso trabalho, uma maneira de nos ajudar a facilitar o nosso trabalho. Então, ele se diferencia dos outros softwares, tá? Pela modelagem arquitetônica que ela consegue fazer e liga justamente esses conceitos à tecnologia BIM. Em um ambiente, a gente consegue trabalhar, por exemplo, tridimensionalmente, até inclusive fazendo a questão da imersão dentro do espaço. Então, se a gente avançar em aspectos mais específicos, né, mais desafiadores, né, a gente consegue ver que muitas vezes o Revit traz a questão da modelagem dos terrenos. Tá? Então, essa etapa integra
a parte arquitetônica, um conceito geográfico e topográfico, ao qual se extraiu ou de uma planta como está no sistema de vocês ali, uma planta do município, então, que hoje a gente consegue esses dados, né, abertos, inclusive pelo IBGE. Tá? Tu consegue puxar os desníveis, tu consegue inserir os desníveis topográficos. Aqui é muito tranquilo, mas pega uma cidade onde principalmente com a questão de projetos que tu vai relacionar com muro de arrimo, ou até mesmo de proteção de encostas, isso é muito importante. Tá? Então, a gente vai tentar compreender um pouco, até botei algumas dicas assim, de algumas ferramentas que tu consegue puxar e fazer essa linkagem. Tá? Sim. Um entrevezinho e um outro, assim, cada quadro tem Com certeza. O pessoal vai dar bastante parte. E o legal de ver isso, tu vai ter, inclusive, a drenagem. Já consegue fazer. É interessante. Então, a modelagem, então, fica uma parte essencial do projeto e a gente consegue ver o processo de design, o processo do avanço, que permite a tanta gente como engenheiro, como arquiteto, a gente conseguir representar a topografia do terreno no projeto. Então, a modelagem no Revit ela é realizada por uma ferramenta topográfica, topografia, né? E essa ferramenta permite, então, a criação de uma superfície tridimensional do terreno. E dentre as ferramentas disponíveis no Revit são as seguintes. Então, a gente vai ter ali que a gente chama de superfície topográfica, ou topo surface, que é a principal ferramenta que cria, então, uma superfície topográfica, e ela permite a criação, né, de terrenos a partir de pontos colocados manualmente ou que já estejam incorporados no CAD. Então, aquela planta que eu botei no município é uma planta que não está georreferenciada, que é uma planta mais antiga da prefeitura. Eu tentei baixar, mas não está atualizado ainda na prefeitura. Então, por isso que eu coloquei também outros mapas e anexos, que ali estão as cotas de referência geográfica. Então, vocês conseguem ver a localização aqui, escolher um bairro para fazer um projeto. Então, escolhi essa quadra, vou lá, vou formar aquela quadra, vou georreferenciar pelo outro link que eu mandei para vocês. Tá? Então, o ideal é criar terrenos com diferentes elevações. Claro que a gente não vai ter isso aqui em Rio Grande, mas a gente consegue fazer isso bem tranquilo. Tá? Então, simular colinas, vales. Então, criar. Desculpa aí. Estou meio ruim da asma. Então, criar a importação, tem uma ferramenta que a gente chama Create for Import. Tá? Ela permite que gerar uma superfície topográfica automaticamente a partir dos dados de curva de níveis que são importados diretamente no arquivo DWG. No caso, se esse for atualizado, você já vai conseguir botar toda a cota ali bonitinho. Então, facilita a modelagem dos terrenos e baseados no desenvolvimento topográfico existente no processo de criação do terreno. Tem uma outra que chama de colocar ponto, place point, que permite, então, a inserção manual dos pontos que você vai acabar fazendo. Você vai ser manualmente os pontos de controle de cada elevação definida. Tá? E esses pontos definem a forma da elevação do terreno, útil para ajustar manualmente o terreno. Então, tem também a parte da sub-região, sub-region, que ela é uma ferramenta que ela vai dividir a tua superfície topográfica que existe em diferentes regiões, podendo ter materiais e tratamentos diferentes para essas diferentes regiões. Tá? Então, por exemplo, eu quero dentro do terreno que um determinado caminho, por exemplo, até mesmo escoamento pluvial, eu consigo determinar exatamente aquela curva, aquela sub-região só para o escoamento pluvial. Também tem outra ferramenta que a gente chama de plataforma de construção, ou Building Pad, que é uma ferramenta então, que vai criar para vocês
uma superfície plana do terreno, geralmente usada para representar a área onde o edifício vai ser construído. Ela ajusta automaticamente a superfície à topografia ao redor da plataforma. Para adaptar a nova construção, é essencialmente criar as fundações ou as áreas niveladas dos terrenos inclinados. Então, tu vai criar uma superfície plana e ela automaticamente vai começar a alocar as questões de sapata, laranjado. E tem a gradação, que é Grid Region, que permite modificar uma superfície topográfica existente, simulando, por exemplo, cortes e aterros. Então, eu tenho lá um terreno que está ali, eu vou precisar fazer um corte, fazer uma terraplenagem no terreno já existente. Então, dá para fazer isso também nela. Ele é elevado, tem que fazer o corte. Isso. Em vez de fazer a casa no. Isso. Faz ela no. Ele simula o corte. Você vai de repente calcular o volume de material que tu vai tirar, isso depois ajuda a calcular a gestão de obra. Isso. Tantos caminhões. Exatamente. Então ele calcula ali automaticamente o volume de terra movimentado, utilizada para ajuste fino do terreno, simulando obras de terraplenagem e garantindo modificações de terreno que sejam precisas. Também tem a propriedade de superfície, os Superfice Properties, tá? Então, que vai ajustar globalmente as propriedades da superfície topográfica que vocês escolheram. Vai incluir material aplicado, vai suavizar as curvas de nível e vai dar com precisão as elevações do terreno que você modificar. Então, é ideal para ajustes globais e criação inicial da superfície. Tipos de modelagem de terreno no Revit. Então, há várias abordagens. Então, se a gente pegar um terreno no Revit, se a gente começar do zero, sem qualquer referencial inicial, a gente vai pegar uma imagem contendo curva de nível como base. Então, vou pegar um pacote a zero e vou começar daí. Então, o método mais comum, porém, envolve a importação de um arquivo TWG do local é mais adequado. Então, para iniciar a modelagem do terreno, tendo a imagem como referência, o primeiro passo é fazer uma imagem que contém as curvas de nível, das quais servirão de base para a criação do nosso modelo. E aí depois, só na guia, inserir na opção imagem. Consegue inserir uma. O ideal é inserir o terreno antes, vai dar menos. Desculpa. Então, se a gente clicar na janela abrir ali, vai ser necessário a gente localizar um arquivo de referência. Então, clique em abrir. Em seguida, selecione o cursor no desenho, escolha o local onde se tem a imagem e aí verifique a questão justamente da ferramenta de escala, ver se está adequado para vocês fazer o terreno. Com a imagem ajustada, então, o próximo passo envolve a criação da superfície topográfica em si. Então, a gente vai na guia massa de terreno, superfície topográfica, e uma dica também vai ajudar vocês a ter um estilo de visual, uma estrutura de arame no canto interior, que vai garantir que o terreno não fica com a imagem mais escurecida. Então, a partir daí, partindo para uma modelagem propriamente dita, então, acesse a guia modelar e a superfície, e aí vocês vão começar a alocar os pontos. Assim é possível começar a selecionar diferentes pontos, com uma figura abaixo. Aqui. Então, aí vai aparecer os pontos, vocês importaram a superfície e vão começar a alocar os pontos de modelagem. Ele vai começar a modelar os pontos. O pessoal fazendo uma LTA, os três, e precisam tirar uma água do terreno. Eles mostraram uma imagem semelhante em todas as linhas de nível, do plano altimétrico. Mas bem pesado, né?
Eles estavam peleando lá. A gente só consegue realmente ter uma evolução legal em termos de usar o Revit se o equipamento da máquina que está usando tem uma placa gráfica robusta, senão vai ficar realmente pesado. Tá? Um 7 com uma 4070. A gente tinha 4070. Ele é tão doido de vídeo, cara. Como já vi um Delta, mas também tá quase decolando, né? Você sabe assim, se a gente levar assim, a questão da computação em paralelo, que a GPU te proporciona, ela vai consumir mais energia do que. Só que o ganho que tu tem de rapidez te compensa esse consumo de energia. Com certeza. Tá. Com certeza. Já é uma demanda bem elevada. Então, ali, como é que a gente vai importar as curvas de nível? Então, olha lá. Então, a partir do arquivo DWG. Então, o objetivo não é utilizar o arquivo DWG com curva de nível. Então, vou acessar a guia inserir e vou importar CAD. Tá? Então, vou localizar o arquivo CAD desejado, conforme a posição, vou botar o arquivo para dentro. O arquivo CAD agora serve apenas como base para modelagem de terreno. Professor, Próximo. Oi. esse arquivo CAD que tu postou ali, ele é com as curvas de níveis? É do município de Rio Grande, não tem curva de nível. Ah, tá. Uhum. Ah, não vi que era da cidade. Eu ia zoar, mas eu fiquei quieto. Eu ia zoar porque Rio Grande é toda plana. Eu falei, gente. Ah, desculpa, não vi que era da cidade aqui. Eu Da só vi que cidade. tinha chegado um arquivo na Sim, corrida sim. aqui. O Google já que tá te fazendo de bobo, faz aí, faz de Angra. Pronto. Não, eu ia falar, ia falar que Não, faz de Angra, tem que pegar uma planta de Minas Gerais, que só tem morro pra todo lado. Rio de Janeiro, que tem morro pra todo lado. Faz uma casa na beira da praia do Rio de Janeiro, voltado para a Bahia ali, da usina nuclear lá. Próximo passo, então. Ajustando a superfície, então, a gente vai na guia da massa do terreno, seleciona superfície topográfica e na aba modificar, então, vocês podem editar e modificar e criar a importação de vocês. Depois, para ajustar a elevação, mude a vista para 3D, selecione cada ponto da curva de nível na paleta propriedades. Esse é o primeiro passo para mim fazer com mapa. Bom. Então, aqui está o exemplo. No caso do PCD. Aqui já. Modelando um terreno fictício com pontos. Então, o objetivo é criar no Revit, sem usar as curvas de níveis, ideal para estudos conceituais. Tá? Então, abra a planta de piso do terreno, ou seja, cria piso do terreno, massa e terreno, superfície topográfica. Então, eu criei superfície topográfica fictícia do zero. Tá? Então, na guia modificar e editar a superfície, seleciona e colocar ponto. Eu coloco o ponto, a planta vai partir dali. Então, definindo a forma do desenho, adicionar os pontos e use os pontos para definir as bordas e a forma geral do terreno. Ajustando as elevações e planejando o terreno. Então, vou selecionar ali nos de ajuste de níveis um ou mais pontos que você deseja modificar. Na paleta Propriedades, altere o valor da elevação para a altura que vocês quiserem. Então, esse processo, você consegue criar declives e aclives de terreno de forma controlada. Então, finalizando depois, quando estiver satisfeito da elevação que tu fez, conclui superfície na guia de modificação e você vai conseguir visualizar numa forma em 3D o terreno que você modificar corretamente. Então, um exemplo, vou começar a alocar os pontos, bonitinho. Aí depois tu vai modificar ela. Agora vai aparecer em 3D. Não, não. Quanto mais detalhes. Quanto mais pontos, mais detalhes vai ficar. Consequentemente, tu vai ter mais
precisão. E robustez computacional, tu vai ter um arquivo maior. Tem que lembrar de mudar o valor dos pontos, senão vai ficar tudo plano igual. Claro, claro. E nada impede de fazer um. Claro que a gente sabe aqui, por exemplo, se a gente começar a fazer um exercício de delírio, por exemplo, a cota de Rio Grande na parte do porto ali é 70 centímetros acima do nível do mar. Tá? Se tu vir em direção, por exemplo, a FURG ali já está cerca de 8 metros acima do nível do mar. E indo em direção, indo em direção lá, por exemplo, ao Povo Novo, ele já está com 18 metros acima do nível do mar. Lá perto, claro, né? Em Pelotas já é 20 e poucos metros, e aí já vai embora. Minha casa é na Carreira. E é 8 metros. Professor, engraçado, eu achei que Pelotas fosse mais baixo que Rio Grande, é mais alto? Pelotas é mais alta, mas tem zonas de charco. Ah, Por porque exemplo, lá a umidade é muito pior do que Rio Grande. justamente porque ela tem muita zona de charco. Na verdade, se tu começar a pensar em termos de cidade esponja, por exemplo, se Pelotas é uma cidade que teria muitas áreas que seriam adequadas para tu fazer pontos de absorção de água para prevenção de enchente. Portanto, no conceito de cidade esponja, que é o conceito que os holandeses querem colocar aqui, vou dar um exemplo para vocês. A rodoviária de Pelotas não era para estar ali, porque o terreno da rodoviária de Pelotas ali é um banhado. Ali era um ponto que era para ser de, de captação de água, até mesmo para prevenir enchente. Entendeu? Então, tem partes que são mais altas, mas tem partes que são bem baixas. Então, ali na edição da superfície topográfica, após a criação do terreno, vocês podem fazer ajustes finos. Então, por exemplo, vou lá em edit surface, então vai permitir uma edição geral do terreno, vai permitir que vocês adicionem ou removam pontos de controle e alterem as elevações daquela superfície que vocês geraram. Na região topográfica, que é o Grid Religion, vocês podem também simular, então, os cortes e aterro do terreno, simulando a terraplenagem, tá? Aí tu consegue até calcular o volume de terra que está sendo movimentado na tua obra. E ajuste dos pontos é usado para refinamento do terreno e vocês podem alterar ali manualmente as elevações. Então, o desafio do projeto, o arquiteto, o engenheiro, precisa projetar então uma casa em um terreno acidentado, utilizando um terreno de WG, tá? Com curvas de níveis que são fornecidas pelo cliente. Então, alguns problemas identificados. Tá? Quando a gente importa o arquivo para o Revit, a superfície, por exemplo, ficou distorcida, pois as curvas de nível não estavam alocadas corretamente. Então, o cliente solicitou que a casa fosse posicionada, por exemplo, para otimizar a vila para um vale, a casa para um vale. Tá? Eles exigiram, então, especificações muito específicas do terreno com corte e movimentação de terra. Então, a gente vai corrigir a topografia, vai refletir o levantamento real e vamos ajustar o terreno conforme o projeto que o cliente quer. Então, as curvas de nível, eu vou revisar, então, a implantação, vou verificar se a escala no arquivo DWG por importação estão corretas. Aí eu vou em gerenciar unidades do projeto. Tá? Depois, a gente vai em ajustar a elevação, vamos ver a vista em 3D, ver se os pontos e curvas de níveis estão na cota correta ou na cota errada, vamos ajeitar a cota. E na paleta propriedades, a gente consegue inserir manualmente a elevação da cota para fazer esse ajuste. Tá? Resultado da superfície topográfica, então, passa representativamente o terreno real. O refinamento e a verificação do terreno, então, o terceiro passo, então, seria modelar o projeto,
com a utilização do colocar ponto, ou em modificar, a gente vai ajustar a superfície, adicionando novos pontos ou ajustes aos existentes. Então, a gente vai criar a área plana ou inclinada necessária para posicionar a casa aonde o cliente queria ela idealmente colocada. Verificação final, então, após concluir as edições, revisar o modelo nas múltiplas vistas, então, na planta, na elevação e na vista 3D, a gente vai garantir que as modificações aplicadas foram corretamente e que o resultado final atende a expectativa do cliente. Ok? Ok. Então, dei uns atalhozinhos ali para vocês, comecem a brincar. Foi uma linguagem sólido. Revit. Não mexi neles. Mesmo papo. Sim. Mas agora semana que Gente, semana que vem vai vir ministrar uma fala para vocês, uma imersão, uma troca de experiência, tá? Da professora Kimberly Pinheiro, tá? Ela foi professora aqui na faculdade, hoje ela reside em Itapema, Santa Catarina, tá? Ela é arquiteta, ela foi professora do curso de arquitetura aqui presencial e do curso de arquitetura em EAD e da engenharia civil no EAD. E aí ela trabalha muito com Revit, então ela vai poder justamente falar dessa transição do CAD para o Revit, tá? Das funcionalidades do Revit como gestor de projetos, e aí vocês podem revirar ela, porque ela tem muita experiência em Revit. Tá? Então, aí, semana que vem, eu peço a gente tentar começar pontualmente, 8h30, aí que ela vai fazer vai ter uma fala com vocês de 1 hora e pouco. Tá? Tá bem. É Kimberly Pinheiro, né? Beleza. Ok. Bom? Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau. Então tá, gente. Até a semana que vem. Até Valeu, mais. até Valeu. semana que vem. Tchau. E a Carolina Padilha tá aqui, não? Carol Padilha? Tá, ela não